Deus ouve fora do templo. É a proposta que tenho para você nestes minutos. Segundo Crônicas 7, 14 e 15, eu leio a NVI, o texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Deus ouve fora do templo. Uma das coisas mais especiais que temos na fé cristã é a possibilidade de adorarmos a Deus coletivamente nos nossos templos. Aliás, uma das coisas mais belas que a fé cristã cria exatamente para a nossa fruição, para a nossa apreciação, são os nossos templos mais tradicionais, com arquiteturas antigas, históricas, templos mais modernos. Eles são lugares especialíssimos para a adoração ao Senhor. E nos últimos dias em que temos vivido, a dificuldade de estar no templo, ela é marcante, ela é definitiva. Quantos de vocês que estão me assistindo agora, talvez já estão com saudades do templo, da possibilidade de adorarmos ao Senhor juntos, no coletivo? Mas à luz de 2 Crônicas 7, 14 e 15, na verdade, de toda a história que envolve o texto que li para você, quero deixar claro que Deus ouve fora do templo. Não fique preocupado, não tenha medo. Deus continua ouvindo as suas orações. Deus continua atento às suas necessidades. Deus não nos abandonou porque estamos fora do templo. Deus ouve fora do templo. A ambiência do texto em que lemos, tudo aquilo que está em volta, é um momento da vida do reinado de Salomão, um momento da história e da vida do povo de Israel unido, muito importante, talvez um dos momentos mais marcantes da trajetória desse povo. Eles estão inaugurando o templo, eles estão num momento especial, onde Salomão acaba de orar ao Senhor, consagrando o templo ao Senhor Todo-Poderoso. Templo esse nascido do desejo do coração de Davi, templo iniciado por Davi, templo em que tudo aquilo que foi usado para a sua construção começou a ser recolhido pelo rei Davi. E Deus diz que Davi não pode inaugurar o templo porque ele é um homem que tem as suas mãos sujas de sangue. Deus determina então que o sucessor de Davi, o seu filho Salomão, inaugurasse o templo. Pois em 2 Crônicas 7, 14, temos este relato. Salomão está inaugurando o templo, Israel parou, o povo todo está reunido numa grande junção de pessoas. Os corações, as almas, as famílias, todos os indivíduos, o povo da música, o povo da adoração, todos reunidos. É hora de consagrar o templo ao Senhor. Salomão acaba de orar e no final da sua oração, a Bíblia diz que fogo desceu do céu, depois da oração de consagração de Salomão. E aí nós temos a fala de Deus que aparece a Salomão, deixa claro a mim, a você, de que Deus ouve fora do templo. Em primeiro lugar, quero dizer a você que Deus é Deus de homens e não de templo. Por isso, ele ouve fora do templo. Obviamente que é do nosso hábito, é da nossa espiritualidade estarmos no templo. Todavia, Deus é Deus de homens. Deus é o Deus das mulheres. Deus é o Deus dos jovens, das crianças. Deus não é Deus do templo. Deus de homem ouve o homem, independente de onde ele estiver. Deus de homens não é Deus de templo, por isso ele ouve você fora do templo. A Bíblia diz que Deus ouvia o seu povo antes do templo. Deus ouvia o seu povo, inclusive naquilo que precedia o templo, que era o tabernáculo.
Deus ouvia o seu povo antes do tabernáculo. Em todo tempo, Deus está atento às necessidades do homem. Inclusive, quando o homem não fala com Deus, ele continua atento às necessidades que você tem. Quando nós vamos ao livro do Gênesis, no capítulo 3, nós encontramos um homem que tenta fugir de Deus, que tenta se esconder de Deus, mas Deus ouve o clamor de uma boca silenciada. Deus ouve o clamor de um homem contaminado pelo pecado, ainda que ele não o confesse. E no Gênesis 3, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus foi até Adão para buscá-lo, para interagir com ele. Deus ouve fora do templo, nós não precisamos ter dúvida alguma, Deus continua a ouvir as nossas orações. Salomão está consagrando o templo, mas Deus já houvera falado com ele em outras ocasiões. Deus falou com pessoas antes do templo. Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó antes do templo. O Deus de Moisés antes do templo. Eu poderia citar uma infinidade de pessoas. Portanto, não tenha dúvida, Deus ouve fora do templo. Quando nós lemos o texto de 2 Crônicas 7,14, quando Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e ele segue a sua fala, nós identificamos que Deus ouve fora do templo, pois as condições para que Deus nos ouça são criadas pelo próprio homem, independente de onde ele estiver. Quem cria as condições para sermos ouvidos por Deus é o próprio homem. Será que você tem propiciado as condições favoráveis para Deus ouvir a sua oração? E quando eu estou fazendo esta pergunta, não estou dizendo que Deus está incapacitado para ouvir. Não estou dizendo que Deus não é sensível à sua necessidade. Só estou dizendo que Deus determinou na sua soberania condições para que ele ouça e atenda a nossa oração. O verso 14 diz, o meu povo, que se chama pelo meu nome, deve se humilhar. Esse povo precisa orar, buscar a sua face, afastar dos maus caminhos, para então Deus ouvir a minha oração. Deus ouve fora do templo, porque quem cria as condições para que Deus ouça a oração do homem não é o templo, é o próprio homem. Você será ouvido por Deus no templo, você será ouvido por Deus na sua casa, você será ouvido por Deus na montanha, na floresta, em qualquer lugar onde você estiver. Se cumprires os ditames de Deus, ser povo de Deus, se humilhar diante de Deus, orar ao Senhor, buscar a sua face, afastar-se dos maus caminhos, Deus o ouvirá, porque Deus ouve fora do templo. Finalmente, quero dizer a você que Deus ouve fora do templo, porque Ele ouve com um objetivo muito claro, específico, e foi Ele mesmo que determinou. Não é a teologia que diz o porquê Deus ouve ou com quais objetivos Deus ouve. É o próprio Deus que fala os objetivos dele mesmo para ouvir a nossa oração. O texto diz que ele ouve para perdoar e para sarar. O texto bíblico diz que ele vai ouvir para afastar o pecado do homem e curar a sua terra. Deus ouve fora do templo porque a necessidade de perdão e de cura não é dentro do templo. Deus ouve fora do templo porque nós precisamos ser perdoados dos nossos pecados fora dele, no convívio social, no pecado que temos na nossa mente contra Deus. Portanto, Deus ouve fora do templo porque ele decidiu que vai perdoar o seu pecado e sarar a nossa terra. Em tempos onde identificamos na intimidade com Deus o nosso pecado, Deus ouve fora do templo a oração do pecador que se arrepende. Em tempos de crise, quando a nossa terra está sofrida e doente, Deus ouve a oração daqueles que se chamam pelo seu nome, porque Ele determinou que deseja sarar a nossa terra. Nós podemos não estar no templo, mas Deus continua nos ouvindo. Deus é Deus de homens, não Deus de templo. As condições para ser ouvido por Deus, você lê na palavra e cria estas condições. Humildade, oração. E não esqueça,
Deus ouve fora do templo porque Ele quer perdoar o seu pecado e sarar a nossa terra. Deus, sare o Rio de Janeiro. Deus, sare o Brasil. Deus, sare o mundo para a glória do seu nome. Assim o fazemos, rogando, confiados na sua graça. Que Deus, para tanto, nos abençoe. Vamos lá. O Fé na História é uma ferramenta para que dividamos, para que compartilhemos juntos conceitos, valores, história e crenças a respeito da fé cristã. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no canal, a assinar o sino das notificações que darão a você informação dos novos vídeos e interaja conosco. Você será muito bem-vindo, a sua fala, a sua opinião, o seu assunto serão percebidos e será uma alegria dividir um pouco da palavra de Deus e do conhecimento histórico contigo.